quinto ano, a gente vai falar sobre o Brasil Relevo, que é o próximo assunto que a gente tem que tratar. O que é relevo? O relevo vai ser as formas, o conjunto de formas que a superfície da Terra vai possuir, ou seja, lembra quando a gente conversou sobre a litosfera? Pronto, o relevo vai ser a parte superior, a última partezinha que a litosfera vai ter. É o relevo onde a gente vai ter todo o contato com a parte externa da litosfera. Então, o que são os relevos? Os relevos são essas ondulações, essas modificações, como a gente está vendo nessa primeira imagem que eu coloquei. Ó, nós podemos ver que tem um rio, tem uma parte mais alta, uma parte mais baixa. E essa outra parte, claro que aquilo ali é uma ilustração. Essa segunda parte já é uma foto real, provavelmente tirada de cima de um relevo como um planalto ou uma serra, que mostra outras formas de relevo ao longo da tela, no caso da imagem aqui. Da mesma forma que nós temos os agentes modificadores da litosfera, nós vamos ter as formas de modificação também do relevo. E nós temos três formas principais de modificação, que é internos, no caso, porque a parte interna da Terra, ela também vai interferir em como essa parte superior vai estar. Então, nós vamos ter o vulcanismo. Por que o vulcanismo? Porque é a parte mais ativa que temos atualmente. Por quê? O vulcão, na hora que ele entra em erupção, que ele expele todos os seus materiais, inclusive a lava, quando sai do interior da Terra, deixa de ser magma e se torna lava, aquela lava que desce, ele vai modificando o relevo daquela região que ele está, instantaneamente, devido à alta temperatura dentro do vulcão. O segundo são os abalos sísmicos. O que são os abalos sísmicos? São os famosos terremotos. Eles sempre estão ali modificando o relevo que está em cima. Não de forma tão presente como antigamente, quando a Terra estava em formação, mas atualmente ele ainda modifica algumas coisas e contribui principalmente para o surgimento de grandes cordilheiras, como a dos Andes e a do Himalaia, que continuam crescendo até hoje. E o tectonismo, o que é isso? São as placas tectônicas que até hoje elas se modificam, elas sobem, descem, se movem, causando essa modificação, como, por exemplo, a deriva continental, que faz com que os continentes se mexam a partir do tectonismo. Isso vai afetar também nas formas de relevo. No caso aqui, nós temos a ilustração de um vulcão, que é exatamente o que eu falei. Na hora que ele expele lava, esse relevo que vai ter por volta desse cone vulcânico, ele vai ser modificado. E aqui são as forças internas da Terra, que funcionam como principalmente o tectonismo, que vai modificando essa superfície. Temos também, fora as formas internas que eu falei agora, que são essas vulcanismo, abalos sísmicos e tectonismo, nós temos os agentes externos. O que são os agentes externos? Lembra que nós falamos da atmosfera? Então, os agentes externos, eles vão depender muito da atmosfera terrestre, ou seja, tudo aquilo que está na atmosfera, o vento, a precipitação, as chuvas e tudo mais, até os gases às vezes interferem para essas mudanças. Mas nós temos processos principais que são ocasionados pela erosão, que eu vou falar um pouquinho à frente. O intemperismo físico e químico, mas aqui a gente vai falar principalmente do físico. O transporte, que é o que diz mesmo a palavra, é a movimentação do que vai acontecer com a rocha, e a sedimentação, que é a compactação de determinados materiais. Como, por exemplo, aqui nós temos esses processos. Ó. Nós vamos ter um terreno que passou por uma enxurrada, provavelmente, e carregou muito material.
foi levando, então nós temos aí muita coisa exposta. Então, isso é uma forma de relevo que foi modificada por uma dessas formas de modificação externa, desses fenômenos externos que modificam esses relevos. Nós temos aqui a erosão. O que vai ser a erosão? A erosão é o processo de desprendimento do material da própria rocha. Como assim, tia? O vento, a água da chuva, eles vão fazendo com que a rocha ela vá se modificando. Como assim, tia? Nós temos digamos que uma serra, que é bem pontudinha assim. Aí ela vai sendo arrancada aqueles fragmentos assim, com vento, com água, mas não vai acabar com aquela serra. Ele vai só dar uma erodida, vai dar uma danificada. Como, por exemplo, aqui. Esses paredões que a gente está vendo aqui nessa foto, eles são... Aqui está a parede da rocha e o vento vai passando e vai levando o material que tem nessa rocha, mas não formam muitos danos. Ele desprende o material, mas aquilo ali não vai destruir a rocha, nem nada do tipo. E a gente vê o rio passando, esse rio também vai erodir as suas margens, vai arrancar material, vai fazer com que seja desprendido daquela parte ali. E aqui nós temos uma imagem que mostra exatamente o que o vento faz. Se vocês verem, ela tá fininha aqui e faz assim. Provavelmente ela era uma rocha assim, um bloco. E que o vento foi passando, e ela foi totalmente erodida ao longo do tempo. E provavelmente vai chegar uma época que ela vai cair, porque vai estar tão estreita essa parte de baixo que ele não vai conseguir mais sustentar o peso da rocha que está em cima. Nós temos o intemperismo. O intemperismo, diferente da erosão, mas ao mesmo tempo muito parecido, ele danifica a rocha verdadeiramente, ou seja, ele vai causar danos que provavelmente não vai ter como aquela rocha ser reparada de novo. E principalmente, por quê? Porque ela trabalha muito com as temperaturas, ou seja, a rocha ela está aqui durante o dia com calor muito alto de 40 graus. Aí ela vai dilatar. Quando a noite chega, ela vai esfria, sei lá, isso no deserto do Saara para 10 graus. Ela vai se contrair. E nesse movimento, ela se quebra. Começa então a danificação da estrutura da rocha. Ela vai se quebrando inteira. Ela não é como a erosão que vai só tirando certas partes. Ela danifica aquele material de verdade. Aí tem o rio também que passa e vai arrancando suas laterais, suas margens, e que vai danificando e destruindo mesmo aquela rocha. Por exemplo, esses buraquinhos aqui que estão cheios de água nessa foto. Esses buraquinhos, eles causados pelo intemperismo, pela água. A água vem, passa tanto ali naquele lugar que ela arrancou tanto a rocha que ficou esses círculozinhos que geralmente são bem fundos. Isso é um lajedo e isso vai sendo modificado pelo intemperismo. E outro exemplo desse intemperismo é a areia da praia. Essa areia da praia, ela é quebrado tanto que ela fica bem miudinha. Então, essas fotos do lado da mão do rapaz, isso é a areia vista no microscópio. Ou seja, todas essas partículas que saíram dessa rocha estão ali. Eles não se destruíram, mas eles foram resumidos a grãos minúsculos que muitas vezes a gente só consegue entender o que é pelo microscópio. Então, depois que a rocha ela se danifica, ou então ela se quebra pela erosão e pelo intemperismo, eles geralmente são transportados. Como assim? Geralmente, eles vão sair de onde eles se quebraram, vão descer pela gravidade, ou pelo vento, ou pela água. Os mais comuns são gravidade e água, porque como os grãozinhos de areia são
querendo ou não, eles são pesados, para o ar é muito difícil de andar. No entanto, a poeira ela é um material rochoso, mas que é tão minúsculo que consegue andar pelo vento. No entanto, a grande maioria desses que chama de sedimentos, que são essa parte que vai sobrar da rocha, ele é transportado principalmente pela água e pela gravidade. Está aqui em cima e vai descendo até uma parte mais baixa. E vai acontecer a sedimentação. O que é sedimentar? É se compactar. Vem vindo os sedimentos, aquele material, e ele vai se empurrar assim. E vai se formando rochas, solos, derivados desse transporte. Quando ela é transportada, ela é sedimentada e fica ali, ela não mais vai sair. Um exemplo disso é acho que vocês quando vão à praia percebem que existe esses paredões de rocha e que eles tem tipo umas linhazinhas assim. Esse material é sedimentado, ou seja, eles eram vários sedimentos, como por exemplo a praia é, e eles foram se compactando até chegar onde foi. E principalmente transportado pelo rio de sedimentos, ou seja, a grande maioria dos eles desembocam no mar, eles vão chegar a tomar. E quando eles chegam lá, eles trazem esse sedimento, e o mar traz uma quantidade deles de volta para a praia. Por isso que na praia você só vai entrar a areia fina, porque aquilo ali é o sedimento do que veio lá dos planaltos, das serras, em direção à parte mais baixa, que é a do litoral. Aqui nós temos a foto da areia. E isso aqui é um rio. Por que o rio está escuro? O rio água está com essa cor bem escura. Porque acabou de acontecer um enchente. Ou seja, todo o material que estava guardadinho, que já tinha descido depois da última enchente que ele havia dado, é todo carregado naquela água. Ou seja, o sedimento ele vai embrulhar todo assim na água, ele vai dissolver na água. E quando ele realmente chegar no mar, ele vai levar esse sedimento todo lá para dentro. Ou seja, aquele material que está no fundo do rio, ele é levado para o mar, para a praia, seja para onde ele for embocar. E vai provavelmente sedimentar, vai se compactar, ficar durinho, juntinho, assim, unido, para daqui a várias gerações conseguir ver aquela mudança de sedimentação. Nós temos aqui formas de relevo no Brasil muito específicas. Nós não temos montanha no Brasil. Pois é, não existe montanha no Brasil. O máximo que a gente tem são sucessos. E esses processos que o Tio falou, eles vão ser para essa modelagem. Eles vão se modelar, vão ficar com formas diferentes a partir dessas modificações que esses processos internos e externos vão causar. No Brasil, por exemplo, a gente não tem nem o vulcanismo para modificar o relevo, nem o tectonismo, muito menos os alísicos. A gente meio que o nosso relevo é limpo, e faz muito tempo que ele não é modificado com essas formas internas, com as externas, por causa que são agentes atmosféricos. Aqui nessa fala a gente tem uma variação muito grande de relevo. A gente tem um planalto, a gente tem uma depressão, a gente tem uma planície na frente, a gente tem uma chapada, e é isso que a gente vai conversar agora. Porque no Brasil a gente tem muitas formas de relevo espalhadas pelo país. Formas de relevo. Eu vou começar falando das planícies. O que são planícies? São formas mais planas ou populares formadas pelos processos principalmente de sedimentação, como Tia disse, eles vão se compactando e estando em baixa altitude. Geralmente, as planícies estão ali perto do mar. Então, quanto mais perto do mar, mais baixa ela é, porque ela está ali no nível do mar. Então, ela é bem baixinha, bem planazinha. Geralmente tem algumas ondulações, mas é coisa pouca.
E elas vão sendo formadas por sedimentação. Vai vindo os materiais e vão se formando ali e vai deixando ela cada vez mais reta. Aqui é um exemplo, mas não existe somente perto do mar. Existem planícies também dentro do continente, mas que são formadas, elas são um pouco mais altas, mais elevadas do que o nível do mar. Mas a vista que está ao lado dela, ela é bem menorzinha. Nós também temos planaltos, mas um planalto. Esse aqui que mora em Campinas, estamos em cima do alto. Em cima do planalto, que falou aqui o exemplo. Mas tinha como um planalto. Quem já foi para a praia ou quem já foi para o sertão, provavelmente já viu. Quando a gente vai, a gente tem que descer um monte de ladeira, descer umas partes lá. Por quê? Porque a gente está numa parte mais alta. O planalto ele é um bloco de rocha bem extenso e que em cima ele é mais plano e existem suas partes mais onduladas. Mas ele não é como uma serra, por exemplo, que ela é mais assim, mais a pico, mais arredondada. Ele é mais plano, mais arredondado, suas formas. Ó, aqui está o nosso Borborema visto no sertão, que é essa parte ali atrás, depois dessas árvores. A gente vê que tem uma parte ali que tem mais umas ondulações, mas a grande maioria é mais reta. Ele não é plano, mas não é plano a plano, que é bem retinha. Assim. A gente tem essas ondulações menores do que as outras. Por exemplo, uma serra. Nós temos agora aqui a depressão. O que é a depressão? A depressão é bem parecida com a planície. No entanto, ela é mais elevada um pouquinho. Mas o que classifica a depressão? É isso. Vocês estão vendo aqui no meio tem uma parte verde e ao redor tem várias partes mais altas. A depressão é isso. Ela vai estar... É uma porção do terreno mais baixo do que as partes que estão perto dela. Então, se a gente tem o Planalto da Borborema, a gente tem aqui na Paraíba da Depressão Sertaneja. Quando a gente desce do Planalto da Borborema, tem uma extensão muito mais plana do que a gente tem aqui, bem mais baixa. No entanto, ela não é tão baixa quanto a planície. Ela sempre, lembrando, ela vai estar entre duas formações. Ela vai ser relativa ao que tiver ao lado dela. Entendeu? Ela não vai ser mais baixa do que o mar, a planície, mas ela vai estar, em relação às duas formações que vão estar perto dela, ela será mais baixa. Então, por isso que ela vai ser uma depressão. As serras que eu falo. Ó, como a gente pode ver nessa imagem, essa aqui é a Serra Mar, no Rio de Janeiro. Elas são assim, se vocês conseguirem ver, elas são assim. Elas são pontudas e escarpadas. O que é a escarpa? Escarpamento é essa parte mais subida, assim, mais rápida. Então, as serras elas são formadas e são relevos pontiagudos que formam superfície acidentada, ou seja, diferente do relevo que a gente consegue andar nele, do plano que ele é mais onduladinho, mas que a gente consegue andar, a serra ela é mais a pique. Ela vai ter uma angulação maior. Então, do jeito que ela está aqui, ela vai ser muito difícil de você conseguir andar sobre ela, principalmente com automóvel, carro, moto. Principalmente você vai conseguir andar, principalmente a pé, fazendo trilhas, essas coisas. Essa forma de relevo você vai ver ela mais assim. Onde você vê mais aqui, no Brasil não tem montanha, será uma serra. Quando a gente vai dizer que está a serra lá no horizonte, não. Provavelmente vai ser uma lajedo, vai ser uma fonte de rocha, porque as serras são escarpadas e vão ser mais pontiagudas. Nós agora temos os tabuleiros. Mas o que são os tabuleiros? Os tabuleiros são uma variação da planície, ou seja, é próximo à planície, é mais baixo do que o planalto e está ali um pouquinho mais elevado. A gente, quando vai à praia, a gente consegue aqueles paredões bem altos, mas em cima é retinho, um pouco mais reto, tem suas ondulações, mas ele é mais retinho. Aquilo ali provavelmente vai ser
um tabuleiro costeiro. Existem tabuleiros principalmente no litoral. É o lugar mais comum que se existe tabuleiros. Tá? Vocês encontram em outros lugares, foram provavelmente praias que morreram ou deixaram de existir. Então, o tabuleiro é essa parte que a gente vê na praia que é alta, mas que a gente consegue chegar lá em cima e embaixo. Temos os patamares. Parece uma escadinha. Mas por que se formam? Geralmente eles não se formam esses patamares de transição entre uma parte mais alta e uma parte mais alta. Mas é tipo uma escada mesmo, se formando com a erosão e com o temperismo e vai formando esses batentezinhos. E eles são tipo degradê até chegar na parte mais baixa. Funciona como um protótipo de escada mesmo, só que natural. E a última que nós temos é a chapada, que é essa partezinha lá atrás da imagem, bem retinha, a gente vê vários. Pronto. Mas se parece com um tabuleiro. Parece com um tabuleiro. Mas ele é tipo um plano alto, só que ele possui a superfície bem plana. Só que o plano ele geralmente é feito de um material mais cristalino, parece mais com cristal. E a chapada já é sedimentar. Ela era provavelmente uma planície e com os movimentos que Tia falou dos tectonismos, das coisas que acontecem internamente, ela foi levantada e por isso ficou muito planinha em cima. E a parte que ela tem assim com essa verde, isso é causada não. Vai assim, ó, o vento vai moldando ela de fato, tá bom? Nós vamos usar as formas de relevo, vamos atuar. São elas os planícies, o planalto, as direções, as serras, os tabuleiros, os patamares e as chapadas. São as principais formas de relevo que existem dentro do nosso país. Vamos ter também as formas de modificação desse relevo, que são internas e externas. As internas são aquelas forças do vulcão, a força das placas tectônicas, dos abalos sísmicos, que vão acontecendo abaixo da litosfera que a gente já estudou. E vão existir os externos, que são causados principalmente pelas forças atmosféricas. Lembra? Os ventos, a água, a chuva, os rios. E se a gente for ver isso, aquilo é erosão, intemperismo, transporte e sedimentação. A erosão ela vai só danificando um pouquinho, vai só construindo aos poucos, e o temperismo ele vai fazendo coisas mais abruptas, ele vai quebrando, ele dando uma destruída maior nas coisas, tá? A atividade de hoje vai ser no livro didático de vocês, nas páginas 53, 52, 53 e 54, todos os quesitos, tá bom? Vocês mandam para mim, mas tá certo? E vai estar agora disponível com vocês até às 6h30. Então, vocês podem mandar a dúvida de vocês. Então, quem não tiver ali, os coleguinhas vão aí mandando fotos, ajudando, que a gente vai conseguir fazer essa hoje, tá bom? Um bom final de semana a todos. Morrendo de saudade, tá?